Olá, hoje nós vamos apresentar uma videoaula de meningoencefalite de origem desconhecida. É um trabalho do Projeto Integrador com o professor e doutor Fernando Rezende. Quem irá participar é Amanda Oliveira, Ana Carolina Monteiro, Bruno Costa e Tatiele Gomes. Nós vamos começar dando a palavra para o Bruno, que vai falar um pouco sobre o conceito. Então, vou começar falando sobre a parte introdutória das meningoencefalites de origem desconhecidas. Elas são grupos de doenças inflamatórias que afetam principalmente o sistema nervoso central dos cães, principalmente as meninges e o encéfalo. A gente não consegue identificar muito bem o agente infeccioso, então, não tem uma causa certeza do que acontece, né? Na prática clínica, elas são bem importantes, porque elas estão entre as principais causas de problemas neurológicos não infecciosos em cães. De forma geral, acredita-se que essas doenças sejam imediatas, ou seja, o próprio sistema imunológico do animal, ele acaba reagindo de forma errada e atacando o próprio sistema nervoso central dele. Como a causa ainda é totalmente desconhecida, mas existem outras fontes de suspeita, como a influência genética, já que algumas raças têm maiores predisposições, principalmente animais de pequeno porte ou então fêmeas. Além disso, os fatores ambientais ou até mesmo alguma infecção, por exemplo, anterior, pode acabar funcionando como gatilho para iniciar esse processo inflamatório. Normalmente essas doenças aparecem em cães jovens e adultos, nem sempre. Todo animal está predisposto a acontecer, sendo mais comum em fêmeas e em raças como Pug, Maltese, Yorkshire Terrier e o Chihuahua. A evolução costuma ser rápida, podendo ser aguda ou subaguda, depende de cada animal, depende de cada sistema fisiológico. Como piora os sinais neurológicos por pouco tempo, Por isso, reconhecer cedo é fundamental para tentar controlar melhor essa doença. Entrando em classificações e tipos, falando que as classificações elas são doenças inflamatórias do sistema nervoso central e elas podem ser divididas em 3 tipos principais. A primeira dela é a meningoencefalite granulomatosa, a segunda é a necrosante e a terceira é a leucoencefalite necrosante também. Falando sobre a meningoencefalite granulomatosa, que tem a sigla MEG, ela é uma das formas mais comuns de acontecer e ela pode ser apresentada de 3 formas diferentes, que é focal, multifocal e ocular. Na classificação focal, os sinais neurológicos eles são mais localizados, então depende muito da região que é afetada. No multifocal, há várias áreas do sistema nervoso que podem ser comprometidas, então os sinais eles vão variar de difusos a variados. E já a forma ocular, ela afeta principalmente o nervo óptico, podendo levar a alterações visuais ou até mesmo levar o animal à cegueira. A meningoencefalite necrosante, que tem a sigla MEN, ela é uma das formas mais graves de acontecer. Ela tem uma característica muito simbólica, que é por conta da necrose, porque ela causa morte celular no sistema nervoso, no tecido nervoso. Geralmente ela tem uma evolução muito rápida e uns sinais muito severos. A leucoencefalite necrosante, ela também é uma forma grave, só que, diferente da meningoencefalite necrosante, a leucoencefalite necrosante, ela afeta a substância branca do sistema nervoso central. E assim como a MEN, ela também apresenta áreas de necrose e evolução mais agressiva, mas tem essa diferença, porque a leucoencefalite necrosante, ela atinge a substância branca do tecido nervoso, do sistema nervoso. Apesar dessas diferenças entre esses tipos de meningoencefalites, é importante destacar que os sinais clínicos costumam ser bastante semelhantes entre eles. Por isso, muitas vezes, é necessário associar alguns exames complementares para poder tentar diferenciar cada forma de meningoencefalite. Agora, entrando nos sinais clínicos e no diagnóstico das meningoencefalites de origem desconhecida,
a gente tem doenças que são inflamatórias de sistema nervoso central, né? Então, elas podem acometer tanto o parênquima encefálico, pela parte de encefalite, quanto atingir as meninges, quando a gente está tratando de meningites. Então, os sinais clínicos, eles vão acabar sendo muito variados, porque vai depender da localização do encéfalo que ele está acometendo e também da localização da meninge. Também depende da extensão dessas lesões, então quantas partes do tecido ela afeta, ou da gravidade dos tipos de lesões que vão estar acontecendo ali. Na maioria dos casos, a apresentação vai ser multifocal e progressiva. Então, a gente vai ter várias partes da meninge do encéfalo sendo atingidos e acontece de uma maneira mais crônica. Como uma visão geral, a evolução clínica ela poderia ser aguda, subaguda e crônica, mas como eu falei, costuma acontecer de uma maneira mais progressiva. Como eu também falei, os sinais eles são multifocais, então isso é uma característica bem comum de doenças inflamatórias de sistema nervoso central, então não é diferente nas meningoencefalites. E geralmente não tem febre. Isso é importante porque ajuda a diferenciar de outras encefalites que são infecciosas, né? Outras doenças infecciosas que acometem o sistema nervoso central. Um dos primeiros sinais que a gente tem, que são comuns, são as convulsões. Elas podem ser focais, ou seja, isoladas no início do quadro clínico e depois elas acabam ficando mais generalizadas, então acontecem com mais frequência. Isso acontece por causa da inflamação que a gente tem no córtex cerebral. Então, esse córtex cerebral afetado provoca essas convulsões. O animal pode ter alterações de comportamento, ele pode apresentar apatia, desorientação, vocalização e, em algumas situações, até agressividade. O animal pode ter uma característica de andar em círculos, que é muito comum em outras doenças também que atingem o sistema nervoso central. E outro achado importante são déficits proprioceptivos. Então, o animal ele perde a propriocepção e ele acaba tendo aquela característica de cair para o lado ou de não conseguir se manter direito em estação. Ele pode apresentar cegueira cortical. Então, ele até tem um reflexo à luz, mas ele não responde, por exemplo, à ameaça. Quando essa doença atinge tronco encefálico, por exemplo, a gente pode ter algumas alterações mais graves. Então, o animal ele pode apresentar paralisia facial, estrabismo ou até diminuição de reflexo da pálpebra por causa do acometimento de alguns nervos cranianos. O animal, ele pode começar a ter uma paresia por comprometimento de vias motoras, isso em casos mais graves. E ele pode até ter uma alteração de nível de consciência. E aí, se isso se tornar muito grave mesmo, o animal pode evoluir para letargia e ele pode até acabar entrando em coma. Se o animal ele tiver um acometimento maior de cerebelo, quando a gente está falando de encéfalo, ele pode ter tremor, né, tremor de intenção, e aí a gente também percebe uma ausência de força muscular e um problema de coordenação motora. Quando tem um maior acometimento meníngeo, ou seja, quando tem mais envolvimento inflamatório das meninges do que do encéfalo, ele pode ter uma dor cervical muito intensa. Então, ele tem uma rigidez na nuca e você percebe essa resistência quando você manipula o animal na cervical e na nuca dele. O animal, inclusive, ele pode ter uma postura de ficar com a cabeça sempre parada e evitar movimentar a cabeça por causa da dor que ele sente em cervical. Normalmente, esses sinais eles são assimétricos, né? Então, nem sempre eles são específicos, eles podem ser confundidos com outras lesões de sistema nervoso central. E a progressão desses quadros ela pode ser mais grave se for em formas necrosantes, né? Que são formas mais severas, como a meningoencefalite necrosante ou a leucoencefalite necrosante. Muitas vezes, o primeiro sinal que o tutor percebe é só a convulsão e pode acontecer desse quadro não evoluir de uma forma severa e o animal só apresentar convulsões que parecem sem motivo.
O diagnóstico das meningoencefalites de origem desconhecida é considerado presuntivo porque não existe um exame só que confirme essa doença. Então, para você poder fazer o diagnóstico, tem a associação de sinais clínicos, os exames complementares que você vai fazer e exclusão de outras causas fazendo a análise clínica do animal. Primeiro, você tem que excluir as doenças infecciosas, porque tem doenças infecciosas que vão causar um quadro neurológico, né? Tipo a sinomose, a toxoplasmose. E esses agentes, eles também podem causar uma encefalite que é semelhante. Então, para isso, a gente usa alguns testes específicos, tipo PCR ou sorologia, para identificar se não tem algum agente infeccioso naquele tecido. O segundo método de diagnóstico, que é um dos mais precisos, é a análise de líquor. Então, o líquor, geralmente, ele tem um padrão de inflamação que não é supurativa no exame e tem aumento de linfócitos e monócitos. Essas alterações estão indicando para a gente que está tendo uma quebra da barreira hematoencefálica. Então, quer dizer que tem uma lesão ali no sistema nervoso central. Em alguns casos, o líquido pode estar normal ou com alterações mais discretas, mas mesmo assim a gente vai ver uma alteração dele. E por último, é a ressonância magnética, né? Que é o exame de escolha para a gente avaliar o sistema nervoso central. É o principal para a análise de sistema nervoso central. Nele, a gente consegue ver essas lesões inflamatórias em área de meninge e em área de encéfalo. Essas lesões podem ser focais ou multifocais. E aí, normalmente, a gente consegue ver edema, efeito de massa. A ressonância magnética, ela não diferencia com tanta precisão a inflamação da neoplasia. Então, a gente precisa associar os sinais clínicos junto com a avaliação de líquor, junto com a ressonância, para poder chegar nesse diagnóstico. O diagnóstico definitivo, ele é feito pela histopatologia do tecido nervoso. Então, você pode fazer uma biópsia cerebral, isso é bem raro na prática clínica, ou pode ser feito depois já da morte do animal, uma necrópsia. E aí você consegue, na histopatologia, ver claramente o infiltrado inflamatório e a presença de necrose. E aí você consegue, inclusive, diferenciar a meningoencefalite necrosante, da leucoencefalite necrosante, da meningoencefalite granulomatosa. E aí, na prática veterinária, a maioria dos casos de meningoencefalite é feita pelo diagnóstico mais presuntivo, né, por aquilo que você vê na clínica, e é isso. O diagnóstico é normalmente uma combinação de achados clínicos e de raciocínio clínico. Depois de todo esse englobamento que a gente teve de conhecimento sobre a meningoencefalite, eu cheguei no tratamento. Vou falar um pouco como que a gente faz esse tratamento e como que ele é fundamental para a gente compreender o que acontece diante dessa doença. A base terapêutica que a gente usa é fundamentada na imunossupressão. O objetivo dela é a gente controlar essa resposta inflamatória que está provocando essa destruição do tecido nervoso. O corticoide é o principal que a gente usa, além de imunossupressores, que a gente usa como azatioprina e a ciclosporina. Eles são graduais e eles atuam no linfócito T e B. A gente usa normalmente uma dosagem de 1 e 2 miligramas por dia, com redução gradual ao longo da resposta clínica desse paciente. No entanto, a monoterapia com corticoide ela não é suficiente para controlar a progressão da doença. Nesse cenário, a gente já lança a mão de fármacos adjuvantes para atuar com um mecanismo juntamente complementar. A convulsão é algo, querendo ou não, que participa muito por ser uma doença de sistema nervoso central. A gente tem essa condição de uma forma muito exacerbada. Então, a gente precisa de atividade convulsiva também para ter essa inoculação de anticonvulsivantes para o tratamento desse animal. Ele deixa os neurotransmissores em equilíbrio e ajudam também, como o fenobarbital e levetiracetam, que são os mais comuns na farmácia e na rotina clínica. Por fim, eu acho que eu posso dizer que o prognóstico ele é notavelmente variável. A gente pode ter boas respostas conforme
essas formas desses pacientes. Como o Bruno falou, a gente tem muita presença de Yorkshires e de Pugs, então eles apresentam essa evolução que é consideravelmente muito mais grave do que alguns outros pacientes, e por ter essa destruição de tecido irreversível do parênquima nervoso, ele fica limitado à capacidade de recuperação funcional. Então, mesmo com imunossupressão agressiva, o prognóstico tende a ser reservado a desfavorável, infelizmente. Então, a qualidade da vida do paciente ela fica em êxtase, em atenção, e deve ser constantemente reavaliada ao longo do acompanhamento clínico.